Bom dia, paz do Senhor, bom dia, Lu, bom dia, Léo, bom dia, Vi, Dani, a paz, dormiram bem? Cheguei do encontro ontem, capotei, não vi mais nada. Amém, vamos esperar a turma entrar. Foi muito gostoso ontem o encontro, sempre edificante. Lu cravo firme e forte, né? Firme no jejum. Gente, se a gente não prestar atenção, né, ficar o dia inteiro lembrando que a gente está jejuando, a gente come sem querer. Ontem à tarde, depois do almoço, me deu uma vontade de comer doce que eu nunca tenho, fazia hora. Falei, mas eu não posso comer. Se a gente não lembrar, a gente sem querer, a sorte que não tá sem nada agora em casa. Meu marido comeu tudo bolo de banana. Bom dia, Miriam, paz, glória, Rose. Tem que ficar atento o dia inteiro, senão a gente, sem querer, a gente esquece. Lembrando que está no jejum. Paz do Senhor, Jô, bom dia. Olha lá, viu? O marido que chega com pão, as amigas que querem dar bolo. É assim mesmo. E nós tem que ficar, tem que olhar e falar, sinto muito, mas eu escolho. Eu olho para a comida e falo, Jesus é maior que essa comida. Temos que ser forte, não podemos dar lado para a carne. Então é isso. Renunciar, né? O que mais a gente gosta. Um pão quentinho, um docinho. Aí fora o jejum que eu tô fazendo de 14 horas. Ontem eu passei um pouco de fome, mas depois passou a fome, porque daí passa, né? Mas também pega. Amém? Vai mandando. Tem uma setinha aqui do lado do aviãozinho, manda para quem não entrou ainda já. Bom dia, Mariane, Fran, que benção vocês aqui. Ori, manda o aviãozinho para nós fazermos o dia 3. Gente, vocês têm noção que 40 dias pela frente é dia, viu? Eu fico pensando aqui, nossa Deus, eu não posso falhar um dia, Senhor amado. Me dá força. Ó, fé para o tempo de espera. Hoje nós vamos falar de 1 Samuel 1, do 9 ao 20. Acredito eu que quem vai na igreja já escutou pregação de Eucana, né, e Ana. Essa palavra, acho que a todas as igrejas pregam, porque fluxo de sangue e Eucana e Ana é o que eu mais escuto, assim, que eu jamais escutei. Então essa palavra ela é bastante pregada, né? E hoje está aqui no dia 3. Fé para tempo de espera. Eu gosto de anotar também do lado da Bíblia os temas para a gente depois, quando a gente lê, né, lembrar que a gente fez 40 dias de jejum, que a gente estava ali jejuando, porque o quanto que edifica depois a gente ver o que a gente fez, né, lá atrás, e depois ver o que Deus está fazendo. Por isso que eu falo, escrevam. No encontro mesmo, ontem, sem falar, abre o bloco de notas, anote, escreva o que Deus está falando, porque Deus ele responde e a gente não lembra. E eu gosto depois de ler e ver que Deus está fazendo na minha vida. E a gente não pode esquecer disso, para a gente permanecer firme com Ele. Amém? Olha, ontem foi um dia bem atribulado, porque
Eu falo, quando a gente entra em jejum, muitas coisas se levantam. Ontem meu carro pifou a bateria, nunca aconteceu isso. Primeira vez. Não tinha conseguido preparar a palavra, porque aconteceu 1000 coisas à tarde para o encontro. Falei, Senhor, eu confio em Ti. Se é o Senhor que coloca palavras em minha boca, então eu nem vou estudar nada. Eu só vou. E foi uma benção. Porque à tarde era para mim ter sentado, preparado. Eu gosto, né? Mas a palavra já estava no meu coração, eu já tinha lido aquela palavra, porque eu não gosto de ministrar coisas que eu ainda não vivi, né? E eu já tinha vivido aquilo, e eu falei, então é isso. Vamos fazer isso, vamos falar o que eu já vivi. Mas Deus, Ele é um Deus que não falha, e Ele fez tudo do jeitinho certo ontem, foi maravilhoso. As crianças ontem foram, lotou a salinha do Burp, coitado do Burp, sumiu do estúdio, não voltou até agora. Invadiram a sala do meu gato. Mas deu tudo certo, foi benção, porque tem que orar também pelas crianças. Amém? Então vamos lá então. Fé para tempo de espera. 1 Samuel 1, do 9 ao 20. Vamos começar lendo aqui na palavra, daí eu leio o devocional do 40 dias e daí a gente coloca mais alguma coisinha. Amém? A oração e o voto de Ana. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, antes se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Se você quiser grifar essa parte, e Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se de fato olhares para minha aflição da tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada. Ele disse, até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Amém? Porém Ana respondeu, não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse, vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E Ana respondeu, que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa e o seu semblante já não era triste. Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramã. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e passado o devido tempo, teve um filho a quem deu o nome de Samuel, pois dizia, do Senhor pedi. Amém? Nós vamos até aqui o 20. Vamos só orar aqui para Deus nos dar direção e discernimento. Pai amado, Pai querido,
Estamos aqui, Senhor, mais um dia, no dia 3 dos 40 dias de milagre. Que o Senhor possa falar grandemente em nossos corações através dessa palavra de 1 Samuel, que o Senhor nos dê sabedoria e que o Senhor coloque palavras em minha boca agora nesse momento para que eu possa passar para as pessoas o que elas devem ouvir nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém? E agora eu vou ler o devocional aqui para vocês, que todo mundo tem aí, né? Ana carregava uma dor profunda. Além de não ter filhos, era constantemente provocada por Penina. Todos os anos ela se apresentava diante do Senhor, mas sua realidade permanecia a mesma. A espera havia se tornado um lugar de lágrimas, frustração e perguntas sem resposta. Em determinado momento, Ana decidiu transformar a sua angústia em oração. Ela abriu o coração diante de Deus e entregou completamente sua causa. Ana saiu daquele encontro com um semblante diferente, embora ainda não tivesse recebido o filho que desejava. Nada havia mudado do lado de fora, mas algo já havia sido transformado dentro dela. Esse é um dos primeiros milagres que Deus realiza durante a espera. Ele muda o nosso coração antes de mudar nossas circunstâncias. A paz que Ana recebeu não veio porque Samuel já estava em seus braços, mas porque sua dor havia sido colocada nas mãos certas. Esperar com fé não significa nunca chorar. Significa não permitir que as lágrimas apaguem a nossa confiança. Derrame diante de Deus aquilo que você não consegue carregar sozinho. A espera pode ser dolorosa, mas não precisa destruir você. Quando colocamos nosso futuro nas mãos do Senhor, encontramos forças para continuar antes mesmo de vermos a resposta. Amém? Tem uma frase aqui embaixo, né? Se você quiser anotar. Antes de colocar Samuel nos braços de Ana, Deus colocou paz em seu coração. Amém? Olha que lindo. Deixa eu só agora mudar aqui. E para a gente complementar essa palavra, né? A verdade central dessa palavra, que antes de Samuel chegar às mãos de Ana, algo aconteceu no coração dela diante de Deus, né? E hoje eu quero falar com pessoas que estão orando por algo que ainda não aconteceu. E talvez você já tenha pedido várias vezes, talvez tenha chorado, talvez tenha chegado ao ponto de perguntar: Senhor, até quando? Quantas vezes nós oramos e falamos: Senhor, até quando para aquela dor? E Ana também chegou a este lugar. Mas existe algo extraordinário nessa mensagem. Ela entrou na presença de Deus, angustiada, e saiu de lá diferente. Quantas vezes nós entramos angustiadas na presença de Deus? Eu não sei nem como contar, mas muitas vezes eu não consigo nem orar, angustiada, com o coração aflito, e a gente já sai diferente de uma oração. E tem dia que a gente tá assim, a gente fala: eu não vou nem orar. É aí que você tem que orar. Mesmo que você não consiga falar, mas de você botar um louvor, se ajoelhar, abrir a palavra de Deus, ler a palavra, a tua alma já vai sair dali transformada e mudada. Porque Deus está vendo a sua angústia, a sua dor, por muitas vezes que a gente acha que não está. E mesmo antes de Samuel nascer, né, ela entrou na presença de Deus, angustiada, e saiu de lá diferente. Mesmo antes de Samuel nascer. E isso significa que existe um milagre que pode acontecer antes da resposta chegar. Deus, ele pode mudar o nosso coração enquanto as circunstâncias ainda não mudou, enquanto ainda nós não vemos. Amém? E Ana se levantou, ali no 9 do 10, versículo 9, começa dizendo: então Ana se levantou.
Essa expressão é muito significativa, que Ana estava vivendo anos de frustração. Penina provocava Ana, sua esterilidade era uma fonte profunda de sofrimento. Quando uma mulher tem sonho de ser mãe e ela sabe que ela é estéril, isso deve ser uma dor horrível, é uma fonte profunda de sofrimento. Mas entenda que Deus é Deus do impossível. Se Ele quer e se Ele permitir, se Ele falar, Ele vai fazer. Mas você precisa se apegar nessa palavra de Ana, se você, mulher, sonha em ser mãe. Se você tem um sonho ainda e vê que nos médicos falam que não é possível, mas para Deus é possível. Se está nos planos de Deus, vai acontecer. Mas chega um momento em que Ana faz algo. Ela se levanta e vai para a presença de Deus. Ela poderia permanecer o quê? Discutindo com Penina, que provocava. E muitas vezes nós acabamos o quê? Nos distraindo e não indo na presença de Deus. Ela se levanta e vai para a presença de Deus. Ela poderia tentar provar alguma coisa para as pessoas. Não poderia? Poderia tentar provar algo para Penina. Poderia se fechar, muitas vezes, mas ela escolheu o quê? Ela escolheu o altar. E é lindo isso. E aqui está a primeira lição dessa palavra. Há dores que você não vai vencer discutindo com pessoas. Você vai vencer derramando o coração diante de Deus. E talvez uma das decisões desses 40 dias seja: eu não vou mais gastar energia tentando responder. Penina, vou levar a minha dor para Deus. Quando você coloca aí, eu não vou mais gastar energia tentando responder, você coloca o nome da pessoa. Aqui está Penina, que eu coloquei. Mas você coloca o nome, eu não vou tentar mais gastar energia tentando responder meu marido. Eu não vou mais tentar gastar energia tentando responder meu filho. Ou alguém que está ali te provocando algo, eu vou levar a minha dor para Deus. E Penina provocava Ana. Tem pessoas que nos provocam, mas Penina não tinha a resposta de Ana. A resposta estava em Deus. Amém? E Ana não escondeu a sua dor de Deus. Ana não escondeu. Ali do 10, no versículo 10, a Bíblia diz que Ana estava com amargura na alma, onde eu falei para vocês grifarem, amargura na alma. Orou ao Senhor e chorou abundantemente. E isso quebra uma ideia equivocada de espiritualidade. Ana não chegou diante de Deus fingindo estar bem. Não, ela chorou. Eu estava angustiada. Ela abriu o coração. E fé não significa ausência de lágrimas. Você pode chorar e continuar crendo. Pode estar cansado e continuar buscando. O problema não é chorar diante de Deus. O perigo é permitir que a dor nos afaste de Deus. E Ana fez exatamente ao contrário. A dor a levou para mais perto. E muitas vezes, quando estamos em tempo de espera, com uma dor muito profunda, às vezes nós nos afastamos e esquecemos do Deus que faz milagres. Amém? E essa dor, o perigo de permitir que a dor nos afaste. Coloca aí. O perigo, isso é um perigo, porque a dor é tão grande, a amargura na alma, muitas vezes é tão grande que tem um perigo de nos afastar de Deus. Mas não desperdice sua dor. Transforme aquilo que está fazendo você chorar em combustível para buscar a Deus. Amém? Falar é muito fácil. É muito fácil eu falar isso para você. Mas viver na prática, isso é difícil. Eu sei que é. Porque todo mundo tem uma dor. Todo mundo tem
algo a ser entregue a Deus. Mas nós temos que buscar força nisso. Usar como combustível. Entender que Deus é o Deus poderoso. É o Deus ali de Ana, que respondeu, que está na palavra. Você precisa acreditar e confiar. Lendo essa palavra, que sua fé encha, que você saia daqui pensando, meu Deus, hoje eu vou entregar isso ao Senhor. E a oração de Ana se transforma em entrega. Ana queria um filho, mas observe a mudança. Ela diz que se Deus lhe desse um filho, ela o entregaria ao Senhor. E aqui existe uma transformação. Ana começa querendo receber, mas no altar aprende a entregar. Amém? Muitas vezes, Ana começa querendo receber, mas no altar nós aprendemos o quê? A entregar. E esse ponto é muito forte para os 40 dias de milagre. Não podemos buscar somente a mão de Deus. Precisamos desejar o propósito de Deus. Eu falo que toda dor tem um propósito. Só que é difícil a gente enxergar. Nós não vamos enxergar, mas essa dor tem um propósito. E hoje, se pergunte para você, coloque aí no seu caderno desses 40 dias. Se Deus entregar aquilo que você está pedindo, essa bênção que tanto você quer, aproximará você dele ou ocupará o lugar dele? Porque muitas vezes Deus não entrega também as coisas que pedimos porque Ele não quer que nós se afastamos dele. Porque algumas pessoas querem tanto uma resposta que aquela resposta se transforma no centro da vida dela. E Ana chega ao ponto de dizer, se o Senhor me der, continuará pertencendo ao Senhor. E isso é maturidade. Senhor, se abrir a porta, é tua. Se prosperar, é teu. Se o meu ministério crescer, é teu. Se realizar o meu sonho, é teu. E o milagre, ele não pode ocupar o lugar de Deus que realizou o milagre. Quantas pessoas já recebeu milagres de Deus e hoje não vivem mais na presença de Deus? Eu conheço pessoas assim. Conhece o que Deus faz, sabe que Deus responde, mas depois se afasta. Temos que tomar cuidado com isso. Por isso que fala, permaneça. Permaneça. Eli não entendeu Ana. Ali do 12 ao 16. Enquanto Ana orava silenciosamente, Eli observava os seus lábios e pensou que ela estivesse embriagada. E olha que interessante. Ana estava vivendo dos momentos mais profundos da vida dela. E alguém interpretou tudo errado. Amém? Você está ali gesticulando com a boca, né? Só você, Deus. E vem alguém e interpreta tudo errado. E isso também acontece com nós. Nem todo mundo vai entender a sua busca. E agora só vai na igreja. Agora só lê a Bíblia. Nossa, agora a sua vida é ir atrás de onde está a palavra de Deus. Nem todo mundo vai compreender a sua intensidade com Deus. Tem pessoas que muitas vezes podem estar te criticando em estar fazendo 40 dias de jejum. E amém. Nem todos conhecerão as suas lágrimas que levarão você até aquele altar. E Ana responde que estava derramando sua alma perante o Senhor. E essa expressão é linda. Ela não estava fazendo uma oração superficial. Ela estava derramando a alma. E talvez seja isso que Deus queira de nós nessa jornada. Menos palavras decoradas, mais coração derramado, menos aparência e mais verdade. E hoje, coloca aí no seu caderninho, existe uma diferença entre falar palavras para Deus e derramar o coração diante de Deus.
Amém? Existe uma diferença entre falar palavras para Deus e derramar o coração diante de Deus. E Ana sai da presença antes de receber o milagre. Ali no 17, no 18, aqui está para mim uma das partes mais poderosas. Eli diz, vai em paz. E o versículo 18 mostra que Ana foi embora com o seu semblante, já não era triste. Mas, vamos parar aqui, Samuel ainda não tinha nascido. E na verdade, naquele momento, ela ainda nem estava grávida. E a circunstância externa continuava igual. Mas Ana estava diferente. E esse é um dos maiores sinais de que realmente entregamos algo para Deus. Quando conseguimos sair do altar sem carregar o mesmo peso com o que chegamos. Ela entrou chorando e saiu em paz. Entrou angustiada e saiu conseguindo comer. Entrou carregando um problema e saiu confiando que Deus havia ouvido. Amém? E declare hoje isso na sua vida. Antes de Deus colocar Samuel no ventre de Ana, Deus colocou paz no coração dela. Antes de Deus realizar o seu milagre, Deus vai colocar paz no seu coração. Você vai sentir a paz de Deus, porque você entregou para Deus, você chorou para Deus. Ele vai te colocar paz no coração. E esse é um milagre também. E talvez alguém hoje, nesses 40 dias, esteja dizendo, Deus, muda minha situação. E Deus esteja começando dizendo, primeiro eu vou mudar a maneira como você atravessa essa situação. Olha só, primeiro Deus ele vai mudar como você vai atravessar essa situação. Ele vai colocar paz dentro de nós e vai mudar como nós vamos atravessar essa situação. Nós já estamos terminando, amém? Adorou antes de ver, ali no 19. O texto diz que eles se levantaram pela manhã e adoraram perante o Senhor. Isso acontece antes do relato da concepção. Ana não adorou apenas depois de receber Samuel. Ela adorou enquanto ainda esperava. É fácil dizer, quando Deus fizer, eu testemunho. Quando Deus responder, eu adoro. Mas existe uma adoração que diz, mesmo antes de ver, tu continuas sendo digno. Mesmo antes de acontecer, nós temos que adorar. E isso é uma fé madura. A minha adoração, ela não depende da resposta. Só vou adorar se Deus fizer. Não, ela não pode depender disso. A minha fidelidade, ela não depende do milagre. A minha fidelidade depende porque Deus é fiel e Ele vai cumprir. Deus continua sendo Deus antes, durante e depois da resposta. É isso que nós temos que entender e colocar dentro de nós. Lembrar. Não se afaste de Deus depois do milagre. Permaneça também com Ele. Deus é um Deus que continua sendo Deus, durante, antes e depois. O Senhor se lembrou dela. Nós estamos chegando no 20. E o Senhor se lembrou dela, ali no 20. Isso não significa que Deus havia esquecido Ana e de repente recordou, né? Não, vou lá. De repente Deus lembrou. Não. Na linguagem bíblica, aponta para Deus agindo em favor dela, conforme o seu propósito. E então Ana concebe, nasce Samuel. O nome Samuel está relacionado à experiência de Ana de tê-lo pedido ao Senhor. Aquilo que durante tanto tempo foi motivo de lágrimas se tornou testemunho da fidelidade de Deus.
mas não prometa para as pessoas que toda oração será respondida exatamente como deseja. O centro do texto ele é maior. Deus ouviu Ana, trabalhou em Ana e conduziu a história de Ana segundo o seu propósito. Amém? Eu quero que você anote isso. Deus ouviu Ana, trabalhou em Ana e conduziu a história de Ana segundo o seu propósito. Deus tinha um propósito nesse milagre. Amém? E para a gente finalizar, o que Ana nos ensina hoje? Se você quiser colocar aí no seu caderno, né? Para a gente fechar. O que Ana nos ensina? Primeiro, Ana ela nos ensina aqui, levante-se da provocação e vá para a presença. Amém? Se você quiser anotar aí. 2, derrame diante de Deus aquilo que você não consegue carregar. 3, entregue a Deus até aquilo que está pedindo a Ele. E o 4, não espere a resposta chegar para voltar a ter paz e adorar. Amém? E então declare, Ana entrou no altar querendo um filho, saiu do altar carregando paz, depois, no tempo determinado, carregou Samuel. E o propósito do dia hoje é, peça. Eu quero que você escreva agora essa pergunta. Qual peso eu continuo carregando depois de já ter orado? Amém? Eu quero que você escreva isso nos seus 40 dias aí no dia 3. Qual peso eu continuo carregando depois de já ter orado? Amém? E hoje você vai fazer uma oração simples. Senhor, hoje eu derramo diante de Ti aquilo que eu não consigo mais carregar. Entrego o pedido, o resultado e o tempo em Tuas mãos. Amém? E para a gente fechar, eu não preciso carregar aquilo que já coloquei no altar. Amém? É isso que eu queria passar para vocês hoje. É uma palavra poderosa. Amém? Depois você ora, a oração do dia 3 está escrita embaixo. Você lê ela em voz alta. E o que tiver para complementar, o que Deus colocar no seu coração, você faz. Amém? Vamos finalizar aqui. No dia 3 tem uma oraçãozinha lá, né? No final, né? Ali fala, ó, vamos orar. Senhor, hoje derramo diante de Ti minhas dores, frustrações, expectativas. Recebe aquilo que pesa sobre meu coração e concede a paz que não depende das circunstâncias. Ensina-me a esperar sem perder a esperança e confiar que a minha história está segura em Tuas mãos. Esses 40 dias tem uma oração, né? E é até bom, porque muitas vezes tem pessoas que falam, eu não sei orar, eu não consigo orar. É uma oração simples, não precisa ser, eu não sei. Antes eu tinha muito isso na minha mente. Nossa, eu ouvia aquelas pessoas orando, né? Falando, falei, Deus, eu não consigo fazer assim. E Deus simplesmente só falou para mim, filha, é algo simples, só conversa. Só fala o que você está sentindo. É algo simples, não precisa ser algo enorme. Deus, Ele quer coisas simples. Deus, Ele é simples. Fale o que está ali no seu coração, o que está te doendo. E só quando você for falar com Deus, só fale, Senhor, Pai amado, Pai querido, estou aqui, Senhor, Tua filha. Sempre coloque você agradecendo ao Senhor primeiramente, antes de você entrar com os pedidos. Amém? E que você possa orar na sua casa agora, esse dia 3, e que Deus possa trabalhar dentro de cada um, né? De cada um, de um jeito que Ele tem para trabalhar e Ele mostrar os propósitos. Amém? Vamos orar encerrando essa live. Eu vou deixar salva, vou jogar lá no YouTube, porque depois tem pessoas que assistem mais tarde.
mas que você possa ficar firme nesses 40 dias. Amém? Pai amado, Pai querido, Senhor, obrigada, Senhor, por esse dia 3, ó Pai. Obrigada por essa palavra maravilhosa sobre a espera, sobre a gente sempre estar, Senhor, entregando no Teu altar as nossas dores, ó Pai. Eu não conheço as pessoas que estão assistindo essa live, mas o Senhor conhece cada uma delas, ó Pai. Coloca agora cada anjo, ó Pai, na casa, na vida dessas pessoas, protegendo, guiando, que Teu Espírito Santo Consolador entre agora, Senhor, em cada vida, mudando, transformando cada situação, porque é o Senhor que conhece cada coração, é o Senhor que conhece cada alma. E que amanhã possamos estar aqui, Senhor, firmes no dia 4, que possamos estar aqui cheias da presença e que o Senhor derrame a Tua sabedoria, o discernimento espiritual, que o Senhor tire as escamas e as vendas espirituais dos nossos olhos, que possamos enxergar cada vez mais o que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe. Até amanhã no dia 4. O dia 4 amanhã é 1 Reis 17, do 8 ao 16. Quando os recursos terminam. Amém? Então amanhã estamos aí. Já pega o caderninho, já vai escrevendo tudo. Porque até o final dos 40 dias nós vamos ter muitos testemunhos. Deus abençoe, ótimo dia. Não esquece, fique em comunhão para a gente lembrar, ó, tô em jejum, que sempre vai vir, ó, final de semana ainda, meu Deus do céu, sempre vai vir alguém querendo entrar. Que horas você vai entrar na live? Amanhã? Amanhã é sábado, né? Eu acho que amanhã tem que ser 6 horas da manhã, né? Porque senão depois a gente tem 1000 coisas para fazer, sábado principalmente, e aí eu não gosto de deixar para depois. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é a palavra. Amanhã 6 horas, tá, gente? 6 horas da manhã, porque tem gente que trabalha também amanhã, né? Amanhã é sábado, amanhã também vou trabalhar, então prefiro já estar aqui, dar a live e a gente... Eu esqueci de fazer, desculpa, viu, gente? Eu esqueci, é que eu estou avisando só no grupo. Se você não tiver no grupo, manda uma mensaginha para mim. Eu esqueci de fazer um aviso para falar os horários que eu vou estar aqui, né? No ao vivo. Eu vou começar a postar. Live amanhã, tá? Eu vou lembrar de postar os horários. É que é muitos detalhes e a gente acaba esquecendo. Amém? Mas amanhã 6 horas, tá? Amanhã 6 horas. E dia de semana também eu vou avisando. Então manda para mim seu contato no direct, Mariana, que eu coloco você no grupo, tá bom? Deus abençoe, ótimo dia, fique com Deus e vai dar tudo certo. Amém? Deus abençoe. Deixa eu salvar aqui.